Olá, bom dia para você. No começo da semana passada, a Agência Nacional de Saúde Suplementar suspendeu a venda de 212 planos de saúde. A decisão afetou 21 operadoras que não cumpriram os requisitos de qualidade no atendimento aos clientes, como prazos, carências. Mas na última sexta-feira, a Federação Nacional de Saúde Suplementar, que reúne as grandes operadoras, conseguiu na Justiça uma liminar liberando a venda dos seus produtos. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre direito do consumidor e planos de saúde. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Você pode sintonizar também pelo site culturabrasil.com.br e pode participar enviando suas dúvidas pela nossa página no Facebook ou pelo portal de conteúdo da Cultura, o cemais.com.br/Pronto Atendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui Selma do Amaral, diretora de atendimento e orientação do PROCON aqui de São Paulo. Selma, muito obrigada por voltar, por aceitar novamente o nosso convite. Eu que agradeço. Agradecemos mesmo. Olha, os problemas que a gente enfrenta quando precisa de algum cuidado com a saúde estão longe de ser uma exclusividade da rede pública. Para ter um atendimento melhor quando precisam, os mais de 45 milhões de brasileiros que usam os planos de saúde pagam caro e enfrentam uma série de restrições no atendimento. A demora de quase 2 meses para conseguir marcar uma consulta irritou Ademir. Para piorar, depois de 1 ano e meio de contrato, um hospital de confiança deixou de fazer parte da rede de atendimento oferecida pelo plano. Além disso, a realização de uma ressonância na cabeça para a filha foi negada, o que fez o aposentado desistir do convênio. Falaram que não dava, que era para levar um relatório do médico, porque para saber de quanto tempo que tinha esse problema, sabe? Aquela, criando dificuldade, entendeu? Para poder liberar algum procedimento. Situações como a de Ademir são comuns. Apesar dos problemas, o número de brasileiros com planos de saúde cresceu nos últimos 10 anos, de 32 milhões em 2003 para 48 milhões e 600 mil em março deste ano. Desde 1998, uma lei estabelece critérios para seguradoras, planos e operadoras de saúde. Uma medida provisória de 2001 trouxe esclarecimentos sobre determinados pontos, como a proibição de limitação de valor e de prazo de internações. Só entre os meses de março e junho deste ano, a Agência Nacional de Saúde, que regula o setor, recebeu mais de 17 mil reclamações de usuários. As queixas são por demora na marcação de consultas, exames e cirurgias, além da falta de cobertura de alguns procedimentos. Selma, essa punição não é nova, já aconteceu várias outras vezes, inclusive aqui no programa mesmo, várias vezes a gente já falou sobre isso. Esse tipo de proibição, será que ela é eficiente, Selma? Olha, nós esperamos que em conjunto com outras medidas da agência reguladora, ela comece a surtir efeito a médio e longo prazo, né? Existe aí uma grande resistência das operadoras, tanto que recorreram, né, judicialmente para derrubar essa medida. Mas é uma medida mais dura da agência que veio em resposta exatamente a esse quadro que a gente assistiu, representado aí por esse consumidor, de um número muito grande de pessoas associadas que pagam mensalmente sua mensalidade e, na hora de usar, enfrentam uma série de dificuldades. Então, a agência estipulou uma medida mais dura para aquelas operadoras que não conseguem cumprir com os chamados prazos de atendimento. Em relação às outras punições, como que ela é mais dura, essa de agora, essa punição? É porque ela impede essa operadora de continuar vendendo aquele plano que está dando problema. Então, acaba mexendo diretamente com o bolso da operadora. Daí porque se espera uma reação no sentido desse plano de saúde melhorar a sua rede assistencial, porque todo problema se concentra muito no fato dela vender planos sem a capacidade de atender a todos aqueles usuários. Então, isso força, na verdade, a que ela tome providências no sentido de credenciar mais prestadores e tem, então, uma rede de hospitais, clínicas, laboratórios, profissionais médicos em número suficiente para poder atender as pessoas num prazo razoável.
O telespectador, o ouvinte que nos acompanhou agora, qual é o procedimento? Houve um problema, teve um problema com o plano de saúde, quem procurar primeiro para reclamar, Selma? Olha, como elas têm prazos para atender o consumidor, que são fixados pela agência, o importante é ele já entrar em contato com o canal de atendimento da própria operadora, fazer a reclamação, ou seja, solicitar aquele atendimento e pedir um número de protocolo, porque com esse número de protocolo ele tem a comprovação de que ele pediu o atendimento e passa a correr o prazo da operadora. Então, por exemplo, para uma consulta clínica básica, ela deve atendê-lo em 7 dias. Com esse protocolo, ele tem como comprovar se ela vai respeitar ou não o prazo. Se ela não respeitar o prazo, aí ele tem que recorrer ou à própria agência, a ANS, ou a um órgão de defesa do consumidor. O André Lacerda fez uma pergunta pelo Facebook. Ele diz, olha, eu tenho um plano de saúde administrado por uma fundação assistencial. É um plano de saúde coletivo por adesão. Daí, ele conta que, alegando pressão de custos e tudo, houve um aumento, no caso dele, de 22,4%. Eles alegaram estar baseados em estudos atuariais, enfim. Daí ele ficou inconformado, ele procurou a ANS, que a resposta que ele teve é que se há cláusula contratual prevendo esse tipo de reajuste, a ANS nada pode fazer. Então ele pergunta, a posição da ANS está correta, ou seja, o aumento é devido? Essa é a primeira pergunta. Olha, esse é um grande ponto hoje em discussão, né? A ANS, ela determina, ela autoriza um índice máximo de reajuste para os planos individuais familiares, que hoje são cerca de 15% e 20% dos planos. Todo o restante, cerca de 80% dos planos, são coletivos. E a agência, ela não avalia esse reajuste, esse índice aplicado. E fica, portanto, a critério do próprio plano de saúde, da negociação do plano de saúde com a pessoa jurídica contratante. O que está acontecendo? Fora do controle da agência, os aumentos têm sido muito acima da inflação. Então, isso tem sido um ponto de muita crítica, inclusive em cima da atuação da agência da ANS, no sentido de que ela regule também a questão do percentual aplicado nos planos coletivos. Ele quer saber se tem como reverter esse aumento judicialmente, já que ele não participou dessa negociação. Ele pode tentar, né? Levar a questão para a discussão judicial, para que se avalie esse percentual e verificar se esse percentual realmente se justifica ou não. Porque o que acontece com o contratante, especialmente do plano coletivo por adesão, ele fica sujeito a reajustes que muitas vezes não estão embasados em fórmulas ou com base em alguma fórmula mais clara para o consumidor. Ele não consegue entender o porquê daquele repasse. Então, a empresa acaba alegando, exatamente como ela fez, um aumento de sinistralidade, de custos, e as pessoas são obrigadas a aceitar o percentual que é repassado. O Gonzalez diz o seguinte, olha, na hora de contratar o plano 2013, né, você decide, né, porque esse plano oferece que atende o Hospital X, a Clínica Y, né? Depois da contratação, você tenta ser atendido por esse hospital e por essa clínica, mas o atendimento se mostra parcial e sequer pagam a diferença. Isso pode ser considerado uma propaganda enganosa? Pode perfeitamente. Existem muitos planos que usam, por exemplo, 1 ou 2 hospitais como um carro-chefe da sua rede credenciada para vender o plano de saúde. Depois a pessoa nunca consegue ser atendida naquele hospital ou naquela clínica. Isso vale uma reclamação, né? Ou então, é muito comum você ter uma diminuição na qualidade da sua rede assistencial, né? Você contrata com uma rede credenciada da X e ao longo do tempo vai caindo a qualidade dessa rede assistencial, ou diminuindo mesmo. E o consumidor começa a encontrar dificuldades em encontrar um laboratório, enfim, isso tudo vale reclamação, inclusive denúncia para a ANS, porque ela tem que monitorar a rede assistencial, se a qualidade, a quantidade está de acordo com o que ele contratou lá no início. O Edson Henrique é de Guaratinguetá. Ele disse que tinha o plano de saúde da Unimed através de um convênio com o sindicato onde ele trabalha. Ele é servidor público estadual. Ele conta, já estava no plano há 8 anos, a Unimed estava no sindicato há 23 anos. Daí a Unimed começou a aumentar. Em janeiro chegou um aumento de mais de 80%.
E há 2 semanas, a Unimed resolveu romper o convênio. O sindicato entrou com uma medida cautelar e ele gostaria de saber se individualmente ele pode entrar com alguma medida judicial contra isso. Ele pode até tentar essa medida judicial, até porque existem regras de portabilidade, em que você pode sair de um plano coletivo e ir para um individual. Agora, como se trata de um plano coletivo contratado por uma associação de muitos anos, fica um pouco difícil para esse consumidor, que a gente volta então naquele ponto, né? Os planos coletivos, eles têm que ser melhor regulamentados e fiscalizados pela ANS. Ela tem se voltado muito somente para os planos individuais familiares. E aquele contratante do plano coletivo fica sujeito a reajustes muito acima da inflação e rescisão contratual. No plano individual, a operadora não pode fazer isso, ela é proibida dessa rescisão unilateral. Já no coletivo é permitido. É permitido. Olha, de Colatina, no Espírito Santo, vem a pergunta de José Carlos Marianelli. Ele disse que a mãe dele, a dona Arlete, tem 75 anos. Ele gostaria de saber se o plano de saúde tem o direito de aumentar ainda o valor da mensalidade, baseado na mudança de idade. Ele disse que ouviu falar que isso já foi proibido. E já foi mesmo, né? A gente tem aí o Estatuto do Idoso, que vigora desde 2004. Então, tanto aquelas pessoas que contrataram um plano de saúde após 2004, já na vigência do Estatuto do Idoso, como aquelas que contrataram anteriormente, mas que estão aniversariando, né, depois de 2004, o plano não pode aplicar reajuste, ou seja, o último reajuste deve acontecer aos 59 anos. Depois disso, é entendido como abusivo. Hoje o nosso tema é planos de saúde e também direitos do consumidor e chegam perguntas aqui também sobre outros direitos, né? A Paula Castro, ela diz o seguinte: há 9 meses, como pessoa jurídica, eu comprei um plano de telefonia junto com os aparelhos, porém todos não funcionam. Depois de muitos problemas, eu cancelei o contrato e até hoje eles me enrolam para buscar os aparelhos, não aceitam que eu entregue, mesmo que eu pague o transporte. O que eu posso fazer, Selma? Olha, formalize essa tentativa de devolução, mesmo que seja por um e-mail, se documente para comprovar que houve a tentativa de devolver. E dê um prazo para essa empresa, né? Informe a empresa que, se ela não resolver o problema da retirada dos aparelhos, essa consumidora vai disponibilizar da forma que ela vai dar um destino a esses aparelhos, né? E, portanto, mas se documente para que o outro lado não alegue que ela se apropriou de um aparelho que não era seu. Celeste Oliveira diz: gostaria de saber o que fazer, porque eu assinei 4 revistas de determinada editora, não recebi, procurei o PROCON e me orientaram a pedir o meu contrato feito com a editora, mas eles se negaram a fornecer. Depois de meses sem resultado, eu desisti, porque o transtorno era muito. As pessoas acabam desistindo, né, Celeste? Pois é, uma pena. Quer dizer, aí no caso precisa ver se ela quis contratar a revista, mas não recebeu, e essa editora tem obrigação de cumprir a oferta. Quer dizer, se sai no mercado oferecendo uma assinatura, ele deve cumprir e vender essa revista e entregar a revista para o consumidor. Muito bem, vamos para a rua então. Olha, a gente vai lá para Campina Grande, na Paraíba, para mais uma dúvida sobre direitos do consumidor. As imagens são da TV Itararé. Meu nome é Jorge Ricardo, moro em Campina Grande, Paraíba, e eu gostaria de saber se eu sou obrigado a ter um plano de telefonia para ter direito à internet. Um plano de telefonia para ter direito à internet, ele é obrigado? Olha, depende de como é essa internet. Se for via, né, a linha telefônica, aí uma coisa está vinculada à outra, mas do contrário, absolutamente não, né? Se for via cabo, via satélite, uma coisa não pode estar condicionada à outra. Pode até caracterizar uma venda casada, que é prática abusiva. A gente está recebendo bastante pergunta aqui. A Samila Francisco, é de Nova Odessa, ela diz: eu fui obrigada a incluir um seguro para desemprego na hora que eu comprei um celular, porque eu decidi dividir em 10 parcelas. Senão, eu só poderia dividir em até 6 parcelas. E pior, depois de alguns dias eu fiquei desempregada. Disseram que eu não teria direito devido às regras do seguro, que não me entregaram o contrato. O que eu posso fazer? Que situação, hein? Nossa, reclamar. Isso aí, quer dizer, configura aquela situação que a gente chama de venda casada também, porque você vai adquirir um produto numa loja,
comprar um aparelho de celular, um televisor, e o vendedor acaba empurrando para esse consumidor uma série de outros contratos. Pequenos seguros, né, de garantia estendida, seguro contra desemprego, e sendo que as regras desse seguro não ficam claras no momento da venda, né? Então, ela deve reclamar e não aceitar essa situação. Vamos falar um pouquinho sobre telefonia, sobre celulares. Quem tem celular pré-pago comemora. A Justiça proibiu o prazo de validade para a utilização dos créditos. A medida, que vale para todo o território nacional, também prevê a manutenção do número, mesmo para quem não fizer a recarga. O celular pré-pago caiu mesmo no gosto do brasileiro. Em todo o país, são cerca de 211 milhões de linhas de celular pré-pagas. Você confia no dinheiro que você está pondo lá para ser creditado, quando você precisa do telefone, não tem crédito. Aí você fica sem poder falar. A partir de agora, fica proibido às operadoras de telefonia móvel estabelecer prazos para a utilização dos créditos de celular pré-pagos. A decisão foi tomada pelo Superior Tribunal Federal e tem aplicação em todo o país. A ativação do número deixa de estar vinculada à colocação de créditos. Com isso, o usuário não perde a linha ao deixar de recarregar. Até quando eu bem entender, eu posso colocar o valor que eu quiser, né? A medida determina também a devolução aos clientes dos créditos expirados. Este advogado lembra que as empresas têm 30 dias para se adaptar e, caso não cumpram a decisão, podem ser multadas em até R$50 mil por dia. A operadora de telefonia, ela que vai ter que fazer cumprir essa determinação, mas sempre lembrando, aguardar esse prazo que a Justiça determinou o cumprimento dessa decisão. Uma boa notícia, né, Selma? Pois é, a gente tem aí 80% das linhas de celular são pré-pagas, né? Com essa questão da validade dos créditos, né? A operadora, quando vende crédito, ela deve informar qual é o prazo de validade. Se o consumidor não usa o crédito, deixa expirar esse prazo de validade, ele sofre bloqueios, né, suspensões de utilização do seu celular. A Fátima Souza diz o seguinte: eu comprei um celular, ela diz, via internet, isso aí, muita gente reclama sobre isso. Eu paguei à vista em abril de 2013 e até hoje eu não recebi. Existe algum lugar onde eu possa reclamar sobre isso, Selma? Veja, foi uma loja virtual, Isso. né? A gente sempre recomenda reclamar primeiramente na loja, mas o que acontece é que existem muitas lojas virtuais que o consumidor depois não consegue localizar. Ela deve procurar um órgão de defesa do consumidor ou o próprio judiciário. Antes de fazer uma compra pela internet, é importante, existe como consultar, não existe? Quais são os sites que têm um maior número de reclamações? Nós mantemos no site do Procon São Paulo uma relação de sites não recomendáveis. Existem uma proliferação muito grande de lojas virtuais e algumas mal intencionadas, né? Então, toda vez que nós tomamos conhecimento de uma loja que não é localizada, que não costuma entregar o produto para o consumidor ou atender o Procon, esse site vai para a nossa lista de maus fornecedores, vamos dizer assim, e o consumidor pode consultar essa lista. O Arthur diz que comprou uma lavadora em maio e comprou com garantia estendida. No termo de contrato, não é informado qual o prazo dessa garantia. O produto estava embalado, como veio, e ele só utilizou depois e descobriu que a lavadora veio com um barulho diferente, um barulho insuportável. Ele ainda pode trocar isso? Depende do tempo, né? Precisa ver o prazo da garantia estendida e veja, se era um defeito de fácil constatação, o fato do consumidor não ter verificado que ele deixou o produto embalado, acaba isentando o outro lado de responsabilidade. Por isso que é importante receber o produto, já teste o produto para verificar se ele tem algum defeito. A Rosana, de Niterói, diz que o marido dela vem recebendo cobrança de uma faculdade. Dizem que ele está fazendo um curso de engenharia. Ele já estudou nessa faculdade, mas trancou a matrícula há 1 ano e não ficou devendo nada. Agora, eles mandam cobrança sem parar, dizendo que ele retomou o curso, sendo que não. E falaram que ele renovou a matrícula por e-mail. Ele já foi 2 vezes atrás para tentar resolver e dizem que está tudo certo, que vão continuar cobrando. O
que ela pode fazer, Selma? Olha, isso cabe até um dano moral, né? Porque estão cobrando sem, né? Esse comportamento de cobrança, né, indevida, de forma insistente, vexatória para o consumidor, que cria um transtorno para ele, pode gerar para essa faculdade a responsabilidade pelo pagamento de um dano moral. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Hoje, direitos do consumidor, planos de saúde. Envie suas dúvidas. Até já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje, direitos do consumidor e planos de saúde. Quem está tirando suas dúvidas é Selma do Amaral, diretora de atendimento e orientação do Procon de São Paulo. Selma, Lene Fernandes mandou uma pergunta pelo Facebook. Eu precisei de uma ambulância em um domingo para transferir o meu filho para um hospital que tivesse vaga na UTI. Mas o plano de saúde só disponibilizaria na terça e tivemos então de contratar de forma particular. Só que o convênio, além de não ter ambulância disponível, não reembolsou o valor pago. Eles são obrigados a reembolsar o valor integral? Eles são obrigados, se isso está previsto no contrato dele, esse resgate de ambulância da residência dele para um hospital. Agora, se foi entre hospitais, o plano de saúde deveria ter providenciado essa locomoção. Se não providenciou, tem que reembolsá-lo. É uma situação que o ideal seria se a gente parasse mesmo e lesse com atenção todos os detalhes do contrato, não é, Selma? Porque isso daí, de repente, você pode até não pensar na hora de contratar um plano, não é isso? Exatamente. Muitos direitos acabam passando batido pelo consumidor, né? Ele se baseia naquilo que o plano de saúde está falando, o funcionário do plano de saúde. Muitas vezes não confere com os direitos dele que estão previstos tanto no contrato como na regulação de planos de saúde. A gente tem que saber, é importante que o consumidor saiba que existe uma regulação para essa área, existe uma lei, uma série de normas obrigando as operadoras a uma série tanto em termos de cobertura, né, prazos de atendimento. Então é importante o consumidor sempre checar aquilo que ele ouve do plano de saúde. Ednei é de Santa Rita do Passa Quatro. Uma vez uma pessoa comprou em meu nome ficou sujo. Depois de um tempo, eu paguei o acordo da loja e agora eu queria fazer um cartão dessa mesma loja e não consigo. O que eu devo fazer? Reclamar, né? Se a dívida já foi quitada, não existe razões para estar negando um novo crédito para o consumidor. Então, ela precisa se explicar para verificar se não está havendo a prática de uma discriminação que não se justifica. Gabi Duarte, pelo Facebook, escreveu: meu número de celular, os créditos expiraram no dia 11 de agosto. Eu fui usar agora e não pude, pois prenderam os meus créditos. Isso está correto? A norma que vigora hoje é a seguinte: se você tem um prazo para usar os seus créditos, né? Se você não usar naquele prazo, você sofre um bloqueio parcial da linha, até que você insira novos créditos e aí consiga revalidar esse saldo positivo que você tinha lá atrás. Luiz Roberto, vamos ver se a gente consegue tirar essa dúvida dele. Ele diz: o meu pai tinha uma empresa e arrendou para uma pessoa. Ele faleceu em março de 2010 e o arrendador locou carros e gerou uma dívida de R$35 mil. A locadora entrou na justiça. Eu peço a documentação do contrato, mas eles se recusam. O que eu posso fazer? Olha, parece um caso um pouco complicado. Né? Precisaríamos esclarecer aí quem são os fornecedores envolvidos, que tipo de contrato é esse. Você tem mais de uma pessoa envolvida aí nessa transação, né? Olha, uma pessoa aqui, a Janete, ela diz: eu tenho uma linha fixa e às vezes eu recebo ligações de empresas querendo falar ou que eu anote um recado para alguns conhecidos. E sempre trata-se aí de inadimplência. Quando nós vamos pedir crédito nas lojas, eles pedem 3 telefones de conhecidos para darem referência de nós. Mas, na verdade, segundo ela acha, né, esse contato não é para referência. Sim, eles usam pessoas conhecidas para forçar o devedor a pagar a dívida.
Que situação, pode acontecer isso mesmo? Isso não pode, né? Obviamente que aquele credor de uma dívida, ele tem o direito de cobrar essa dívida, ele tem o direito de ligar para o devedor. O que ele não pode é expor esse devedor dessa forma, né? Então, repassando essa informação para conhecidos, enfim, é um tipo de cobrança vexatória que caracteriza uma prática abusiva proibida pelo Código de Defesa do Consumidor e quem executa essa prática fica sujeito, inclusive, a receber uma multa. A Gisele mandou um e-mail, ela diz, a minha mãe fez uma cirurgia, a médica pediu retorno para dali a 10 dias, que a gente teria que ligar e agendar na central do convênio como uma consulta em caixa, para retirada de pontos. Mas quando ligamos para agendar, só me informam que não marcam encaixe e que a retirada de pontos pode ser feita em qualquer pronto-socorro. É normal esse tipo de procedimento? O médico não precisa acompanhar a recuperação do paciente que foi operado? Não, é de se esperar que sim. Obviamente que você retorne, trata-se até de um retorno, né? Para o profissional que operou ou para a sua equipe. Então, esse tipo de direcionamento está bastante estranho e me parece irregular. A Silvia é do Rio de Janeiro, mandou um e-mail. Meu plano de saúde é individual e anterior a 1998. Pode ser aumentado depois dos 60 anos de idade? Também não, ou seja, se quem estiver completando 60 anos está completando a partir, vamos dizer, de 2004, da vigência do Estatuto do Idoso, essa prática já é entendida como abusiva, proibida, independentemente se o contrato foi assinado antes do marco regulatório dos planos de saúde, né, antes de 98 ou após. É proibida, entende-se como abusiva. Hoje, o Pronto Atendimento recebeu a Selma do Amaral, que é diretora de atendimento e orientação do PROCON aqui de São Paulo. Selma, muito obrigada. Falamos bastante, hein? Muita gente participou. Bastante. Muitas perguntas, dúvidas, Muito obrigada, viu? Até a próxima. O programa de hoje fica por aqui. Amanhã o Pronto Atendimento volta às 8 em ponto, você sabe. Nosso tema será Previdência Social. Você pode já enviar suas dúvidas. Bom dia, até amanhã.